semana passada, a entrevista do Muricy pro Arnaldo e pro Tirone, na minha visão, ela foi bombástica. Vocês assistiram? Alguma coisa só em relação ao Rames, eu né? Eu assisti, mas eu tenho algumas ponderações aí. Que eu acho que assim, por mais que o Muricy tenha razão em praticamente tudo que ele falou, dá pra escalar sim, dá pra fazer isso, você não pode insistir no jogador que tá queimado com a torcida. Você concorda que ele fez muitas críticas, Sim. inclusive no trecho que ele fala, nós estamos jogando errado aí. Então, A acho gente que assim, tá vindo errado. Ele falou, os últimos jogos nós estamos trabalhando errado. Ele falou, tá espaçado o meio de campo, tá verticalizando, pra verticalizar tem que saber fazer o negócio direito, tem que esperar os jogadores chegarem. Fez várias críticas, isso. né? Então, ele tem razão em praticamente tudo que ele falou. Mas pra mim foi um gol contra do Muricy. E por que eu acho? Porque assim, você expor isso numa live, na mídia, para um treinador que ele também ajudou a colocar lá, ele ajudou a escolher, é um meia-culpa. Porque ele também é responsável por isso. Porque é o seguinte, o que eu acho? Para mim, o Carpini é uma aposta muito arriscada no ano de Libertadores. Isso eu falava desde o momento que ele foi Todos aqui concordam com isso. Acho que é unanimidade. Ou não. Né? Sim. Não talvez era o nome disponível, mas talvez não fosse uma aposta... Então, na verdade, eu acho que uma aposta fora do do tempo, timing. do É, time, isso. pela situação do ano, Exato. né? Então, assim, já que não tinha ninguém e você optou pelo Carpini, eu acho que tem que ter um respaldo pro trabalho dele para pelo menos ele mostrar um trabalho, um tempo de trabalho. Quando você, membro da diretoria, vai numa mídia ou vai numa imprensa e joga e detona e joga tudo nas costas do treinador, pra mim é um gol contra. Você tá expondo o cara, você tá quebrando uma hierarquia lá dentro e você tá abrindo uma brecha para que o elenco comece a questionar também o treinador. Mas tá quebrando hierarquia? Ele, do ponto de vista tecnicamente falando, até comenta, olha, quem chegou e deu aval, falou, não, é o cara, vamos colocar o cara, etc e tal. Dentro da entrevista, inclusive, Renata, que você talvez não tenha assistido inteira, Não. o Muricy, ele fez várias críticas, falou assim, puta, hoje o futebol tá tudo quadradinho, meu, não adianta ficar, olha, as críticas, cara, é indireta, mas é direta. Meia na ponta. Meteu o pau. Sim. Então. Ou seja, a gente via o Galopo jogando na ponta. E o Galopo não tem jogado, né? Nem tem jogado. Aí, ele falou assim, um cara como o Rames não pode ficar de fora. Mas aí eu acho que essa questão do Rames, vamos pontuar uma por uma então, já que a gente está discutindo. já a gente eu acho que a questão do Rames não passa pelo Carpini, né? Então, mas ele já tinha dado uma outra entrevista anteriormente no Nilson César, meio que falando Muricy, assim Muricy. que é tipo, é o treinador que escolhe. Então, assim... então o Dorival também não queria, né? Então, mas aí que tá. Pra mim, eu acho o seguinte, se você tem um funcionário, você tem total razão de cobrar o cara. Se o cara tá fazendo coisa errada e tal, beleza. Chama o cara numa sala, conversa com ele em particular, porque você vai expor ele. Eu acho que do jeito que foi feito, o Muricy tem razão em tudo que ele falou. Mas do jeito que foi feito, Sim. pra mim, tá errado. Porque a inquietação em relação ao Rames, só pra terminar, ela começou com o Dorival, não foi com o Carpini. Claro. Eu acho que quando o Carpini chega, a situação já tava ruim. Sim. Porque ele Lógico. ele tava infeliz por não ter jogado a Copa do Brasil. O Carpini não participou de nada. E teve um outro momento em que, questionado, mas o Carpini chama você pra conversar, o Muricy fala, já chamou mais. Ixi, Detonou o cara. exatamente. Então, a gente não pode abdicar de analisar o todo. Ontem, a culpa não é do Carpini. O ontem realmente não era. Mas, assim, e o todo? Como vem esse relacionamento lá dentro? Porque também teve uma entrevista coletiva recente do Carpini. Ele falou assim, eu tenho minhas convicções, embora até internamente as pessoas discordem, mas todos remam para o mesmo lado. Que é um ecossistema, né? O São Paulo é um ecossistema. Exato. Na época do Muricy, só para pontuar para você, na época do Muricy era menos ecossistema. Era mais o técnico mandava mais Certo. do que o ecossistema do CT da Quem Barra bancava Funda. ele era o Juvenal. Teria o Muricy dado essa entrevista com esse propósito? Foi espontâneo? Desabafou na hora? Foi tipo assim, algo combinado com a direção? Vai lá e dá umas agulhadas lá no Carpini para ele sentir que é coisa. Quando o Muricy, indagado a respeito da pressão da torcida sobre o Carpini, ele não protegeu, não.
Mas eu não Você consigo sabe o que o entender. Muricy falou? O Muricy falou, é técnico do São Paulo, tem que estar preparado para pressão, aqui não é fácil não, aqui é trabalho, aqui tem que ganhar mesmo, se Sim. não ganha o bicho pega, a coisa é difícil. Não passou pano não. Então, tipo assim, não, tem que ter calma, o trabalho, lá. Pra mim, você assistiu. você Então, viu. pra mim, eu acho que assim, foi muito mais assim, ela foi muito mais agressiva e direta em relação ao Carpini, e eu acho que ela é ruim ao ambiente Eu do também São Paulo. acho. Porque assim, o que eu vejo dali? Você deu aval, você trouxe, você foi assim, condizente conivente ou condizente tal a ele vir. Beleza. Não, ele foi ativo na, Foi ativo, na, né? na chegada do Contratação. Carpini. Ele não Vozes- foi conivente. Uma das vozes a trazer o Ele cara. foi a voz que trouxe o Carpini. Mais ainda, então, a responsabilidade. Porque, assim, você vai lá e dá o aval. Na primeira crise que tem, no primeiro momento ruim, você atira contra o cara? Pra mim, eu achei que, assim, o Muricy foi no mínimo Eu no mínimo concordo com deselegante. concordo Eu com o Senna, Eu também. Ou isso faz principalmente. parte da estratégia. Então, Mas então, eu escrevi isso no Twitter dessa seguinte forma, só complementando. Vamos fritar. Dá até a impressão que foi arquitetado quando eu escrevi no Twitter. Sabe aquela coisa de, Luxemburgo, eu ganhei o jogo, empatamos, nós empatamos. Quem perdeu foi vocês. Eu tô limpando as minhas mãos. Pra mim, é muito errado. É tipo o Leco. Lembra quando o Leco deu uma entrevista, acho que foi do Rogério Ceni, quando caiu? A diretoria não tem responsabilidade alguma no que aconteceu. Foi Defensa e Justiça, não foi? Logo depois? Acho que foi. Pra mim foi igual. Mas eu respeito concordo com demais você. o Muricy, mas isso aí pra mim foi Eu muito acho zoado. que, assim, até pelo fato dele ter participado da contratação, mais que qualquer outra pessoa lá dentro, e até pelas palavras do Carpini quando ele chega, tô aqui pra aprender com o Muricy, que pra muita gente, não precisava falar isso, eu acho que qual é o problema de falar isso? Realmente o Muricy é um cara que conhece o São Paulo como poucos, né? E, assim, eu acho que acaba expondo mesmo, e o momento não é pra isso. Sinceramente, não tem necessidade. Se vocês lembrarem, o Muricy nunca dava entrevista. Nunca. A gente até conversou aqui. Reclamava. E reclamava. Cadê o Muricy, né? Qual era Todo a mundo função do Muricy? perguntava, O que o Muricy faz no CT? O Muricy tá lá só de enfeite, sabe? Escudo da diretoria. A gente sempre falou isso por quê? Porque a gente não tinha nenhuma visão do que o Muricy fazia. Aí, de repente, o Muricy começa a falar. E nessa entrevista do Arnaldo, vocês também têm que concordar que podcast é um programa longo de rádio e de TV. É um programa que você fica 1 hora conversando. É um programa de rádio que não vai no rádio. Isso. Mas, na verdade, todos os convidados, muitos convidados que participam de podcasts, geralmente eles falam mais do que eles, entre aspas, devem ou querem. Você acha que foi sem querer? Soltou? Olha, eu acho que o Arnaldo e o Tirone, eles têm muita habilidade e têm muita proximidade com o Muricy. Sim. Então, o papo com o reto, Muricy né? foi reto e foi um papo de quase de Brother. boteco.